Salve de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é o Shox, mas vocês já sabem disso. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live aqui na Twitch. Para você que está então desinformado e deve estar vendo isso, sei lá, de alguma outra maneira, saiba que o nosso Algarobo está lá aqui no site roxo, na Twitch. A gente tem feito em algumas lives e a gente começou isso tem um pouco tempo. Então vem você aqui para o Nação Garou, vai lá, segue o nosso canal aqui, até o momento em que a gente está começando e ah, vai ser importante a ajuda de cada um de vocês para o crescimento do canal e para, enfim, para a gente ficar por aqui e sendo guiado por vocês também para ver para saber o que é que vocês querem, o que é que vocês não querem, para a gente ir organizando, para a gente ir organizando as nossas lives, tá? Aí vocês vão, à medida, aos poucos, elas vão a gente ainda está numa fase meio experimental, sem saber se elas vão de fato para o YouTube, como é que vai ser, né, para o outro site, na verdade, site vermelho. Mas com certeza elas estarão aqui pelo tempo que a Twitch nos permite deixar. Então, ah, e aí então vocês vão acessando aí, vão conferindo todo esse material. A gente está estruturando isso, como é que a coisa vai ficar. Vai continuar, obviamente, com o Garocast. A gente vai continuar com o Garocast e com os nossos quadros já habituais. Talvez alguns deles eles passem por algumas reformulações para poder funcionar melhor nessa nova plataforma e, enfim, talvez eles se dividam, uns ficam por aqui, outros ficam por ali, essa coisa toda. Então, ajuda a gente, vá lá e dá aquela moral aí para o nosso Caerne, tá bom? E é isso aí. É, vamos lá, então, algumas notícias, né? Notícias não, mas alguns comentários. Primeiro aqui, já apareceu aqui um tanto de gente aqui. Saudações, uivo de saudação a cada um de vocês que chegaram aqui depois. Boa noite para todos vocês. O Mamaco tá aí. Mamaco! Eu acho que tinha que falar só assim, a palavra mamaco. E ela deveria ser colocada no dicionário o mais rápido possível. Caioneiros, quem é Caioneiros? Não sei quem é, mas o Mamaco Louzeiro tá aí, Quindim tá aí, o White Can, boa noite, Macaco, Mamaco, desculpa, errei. O tal Curi, o Curi já tá maluco aí lá, porque já viu o tema da live. Boa noite, Undead, quem? Undead Dog. Stay. Oh, o Rudeira, salve Rudeira. Fica aí também a Taberna do Rudeira, um outro canal na Twitch do Rudão. Eu tô meio por fora aí, Rudão, como é que são a programação de vocês, mas aí você manda aí pro chat aí, daqui a pouco eu falo pro pessoal. Eu não sei se é comigo, mas nunca quis matar meus alunos? Não. Meus alunos, eles são todos ótimos, são todos brilhantes, certo? E com alguma sorte tem algum vendo, então eu vou deixar assim, porque senão amanhã eu vou ter problema para dar aula, porque eles vão ficar me enchendo o saco. Mas beleza. Então, é isso daí. Salve, Gratiano, ou Denison. Denison, cara, vou. Ah, tá. Então, entendi. Tá. O Taberna do Rudeira faz live todos os dias. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar as lives lá, eu já olhei rapidamente algumas vezes por lá. Bacana, gostei. Denison, eu tenho que te contar, cara, que quando o Denison, antes da gente jogar um pouco de conversa fora aqui, então, cara, eu tinha um aluno que chamava Denilson, e aí eu comecei a dar aula depois, eu comecei a jogar com o Denison, e no começo era meio complicado pra eu chamar o Denison de Denison, porque só vinha Denilson. Aí esse aluno deixou de ser meu aluno e tal, mudou de turma e tal, aquela confusão. Eu continuei jogando RPG com o Denison, e aí ficou de boa. Aí agora esse aluno voltou, eu não consigo acertar o nome do cara de jeito nenhum, cara. Só chamo ele de Denison. E é sempre Denison Wilson. Então, é sempre desse jeito assim agora. Misturou a coisa. Mas beleza. Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, galera. A live de hoje, em algum momento hoje pela manhã, lá no Discord do Nação Garou. Caso você não participe, vai lá, procura lá no Discord. Lá a gente tem um Discord daqui no nosso canal da Twitch aqui. Tem o link para lá também. A gente conversa pra caceta sobre Lobisomem Apocalipse, sobre vários outros temas, sobre RPG no geral também. Ah, Existem jogos por lá, tá certo? Tem uma porrada de mesa e tem muita gente. O link, ele, o Frango Louro, nosso moderador, pode mandar ali o link aí, caso alguém não faça parte, só participar lá. E aí tem uma porrada de mesa, enfim, a galera joga e tal. E nós fazemos gravações por lá também. Ainda fazemos gravações por lá. Eu não tenho certeza quanto é que isso ainda vai continuar. É bem provável que muitas gravações aconteçam lá, outras aqui, então a gente está dividindo um pouco isso daí. Tem Taberna do Rudeira, tá ali, ó. Tem mesa, memes e diversão. Só não tem o Warhammer, o Apocalipse, porque ninguém, a não ser o Skarma, gosta disso. E calma, Skarma. Calma, Skarma. Respira. Então, vamos lá. E aí, hoje pela manhã, o Cris. E Cris, eu vou. Não sei seu nome todo, só sei que é Cris, cara. Então vai ficar Cris mesmo. Mas o Cris, ele estava levantando uma questão sobre a criação de malditos, como criar malditos para um jogo de lobisomem apocalipse. E eu resolvi que a gente faria a live nesse sentido. Mas eu não ia simplesmente, sei lá, ficar falando aqui de como que a gente pode criar um maldito, como que vai ser interessante, como que não vai ser interessante. O nosso Twitch tem um dos projetos do nosso Twitch, eu vou linkar com essa nossa transmissão de hoje. Que muitas vezes na Twitch acontece do pessoal ficar assistindo alguém jogando, né? Seja isso um jogo de computador, esses jogos de mesa e tal. A gente pretende fazer alguma coisa que jogar, sei lá, Altered Beast, porque tem a ver com lobisomem, e, e também fazer umas mesas por aqui, tá? Opa, não sabia. Porque tu não bota o bot do Discord para salvar a live em áudio, daí tu bota ele como cast, tipo um Drops. É uma boa, não sei exatamente como é que isso vai funcionar, mas valeu, Rudão, fica a dica aí, é uma legal. Beleza. Hã, beleza, deixa eu então retomar. Uma outra coisa, então a gente vai fazer isso, esses jogos e tal, e fazer uma mesa e etcétera. Só que tem muito do chat ficar, participando meio como um espectador daquilo. E eu resolvi fazer um pouco diferente. A gente vai fazer, vou iniciar um projeto aqui na Twitch, tá? E ele vai chamar, enfim, os nomes ainda não sei, mas vai ser uma coisa do tipo Chat Joga. Alguma coisa, o Chat Joga Lobisomem. E nós vamos juntos aqui, a gente vai criar primeiro um cenário, tá certo? Com alguns elementos, eu já separei aqui, tem uma pautazinha e eu sou do papel, então eu escrevo mesmo no papel, não tem jeito. Tem alguns elementos, a gente vai trabalhar umas coisas em conjunto, certo? E depois disso, depois que isso estiver trabalhado, então nós vamos montar primeiro um maldito aqui, que uma, vai ter uma construção, vai ser importante no futuro. A gente vai montar uma seita aqui também, e aí a gente vai discutindo talvez como que é mais legal montar uma seita e tal, ao invés de simplesmente ir cuspindo ideias. E depois disso estiver montado, eu vou narrar uma aventura para o chat. Então, nós vamos criar um personagem juntos, tá certo? E eu vou narrar essa aventura para esse personagem com o cenário que a gente criou para o chat. E aí, a gente vai montar aqui umas enquetes e tal, e aí eu vou narrando e o personagem ele vai agindo, talvez um esquema meio quem lembra aí do Aventuras Fantásticas, que, enfim, quando chega no final, o que você vai fazer? Você abre a porta, você pula a janela, você abre a porta, vai para a página e tal, algo nesse sentido, e completamente interativo com vocês, e vocês vão tomando as decisões desse personagem. E aí, é claro, como que for a votação aí da maioria
porque não vai ter outro jeito. E aí é claro que quando isso for acontecer, nós vamos ter essa coisa toda organizada aí e tal, destaca a mensagem, faz isso, faz aquilo, enfim, para ser, vai ter então essa ideia, beleza? Para que então nós joguemos. Então é isso. Em resumo, eu vou narrar uma aventura para o chat. Tô com isso na cabeça, vamos ver como é que vai ser direitinho, tá bom? E até a gente chegar a isso, eu preciso organizar algumas coisas. E começar, então, pelo maldito, que eu resolvi fazer isso hoje. Por quê? Então vamos fazer o personagem. Calma. Porque o tempo inteiro, quem já escutou os Garocasts, e pelo amor de Deus, se você não escutou, vá lá e ouve. É só procurar lá no Spotify Garocast ou Nação Garou. Segue a gente lá no Spotify, inclusive, para a galera que já escuta, mas que ainda não seguiu, esse número, esse dado é importante para a gente. E se você está vendo aqui e não seguiu a live, ajuda a gente. Não seguiu o canal da Twitch, ajuda aí. Ah, como mais de uma vez eu já falei por lá, eu tenho uma certa birra. Quando eu vou. Aí, eu tô falando, tá vendo? Justo o Skarma, que participou, não tinha seguido ainda. Porra, Skarma, não me decepciona, mas valeu, tamo junto. Ah, Quando uma coisa que eu tenho birra a esse respeito é que você cria um jogo, o narrador vai lá e ele monta aquele jogo, e o jogador, ele monta um personagem que nem sempre ele está associado com aquele jogo. É uma coisa do tipo: olha, eu montei essa história, eu quero narrar essa história, vamos montar alguns personagens, vamos encaixar uma coisa aqui, e o jogador vira e fala assim: não, eu quero jogar com esse cara, independente do que é que você queira, que você queira narrar ou sei lá o quê, eu quero jogar com isso daqui. Então, a coisa quebra e ela acaba não funcionando tão bem. Então, primeiro nós vamos criar elementos do jogo e depois a gente vai criar o personagem que ele vai estar inserido nesse elemento do jogo. Essa porra de uma moto aqui a toda velocidade. Já foi. E aí, a gente então vai montar a coisa junto. Beleza? Para a coisa ficar mais fácil. Vamos ali, vamos dar um pulo ali na hora. Então, que foi que eu preparei, então, para que a gente pudesse fazer? Eu fui lá no site do Mister Gone e, pelo amor de Deus, RPGistas univos. Se você não conhece, se você joga Storyteller, qualquer que seja a vertente dele, se você não conhece o site do Mister Gone, a gente tem um probleminha aí, tá bom? Esse cara, ele chama Chris, esse cara ele fez planilhas e mais planilhas de personagens, disponibilizando, diagramando e tal, deixando aquilo lá tudo bonitinho. Ele fazia isso como um fã. Ele fazia isso como um fã. Deixa eu fechar a janela ali porque tá chovendo. Só um minuto. Valeu, Frango Louro. Mandou aí o mrgone.rocksolidshells.com. Ele é gringo, então as fichas elas vão estar em inglês. Elas são interativas. O Trovão vai ter que ajudar aqui agora. Vamos lá, porque parece que o pau vai quebrar aqui agora. Ah, bem, elas estão lá disponíveis lá para elas estão disponíveis lá para vocês para poder usar. Esse cara, ele fez tanto sucesso assim, né, entre a comunidade que já no W20 é ele o designer de planilhas barra fichas, tá tendo uma briga ali no chat. Ah, de planilhas e de fichas do W20 e das edições de 20 anos, tá certo? Então, só dá uma procurada por lá, é bem interessante. E ele montou uma ficha de espírito, que é a ficha que a gente vai usar para montar o nosso maldito. Esse maldito que ele vai ser, então, meio o antagonista do nosso chat joga que virá no futuro, tá bom? Então, vamos dar um pulo lá, vamos lá. Ok. Como é que é? A porta? É porque eu espelho a câmera, por isso que ela tá. Claro.
Só por causa disso, porque me incomoda, porque senão eu aponto pra cá e tá do outro lado, entendeu? Aí assim fica mais fácil, André. Mas vamos lá aqui então. Então tá aí a planilha ou a ficha de espírito que o Mister Gone criou. Ah, a gente tem ele vai seguir bem o estilo do Axis Mundi, com algumas das informações, tá? Então ele tem o tipo de espírito com o qual a gente lida, que a gente vai criar, a facção dele, Brood é a ninhada, se ele tem algum habitat em especial, um tabu, qualquer tipo de anotação que você queira, os encantos, fúria, gnose, força de vontade é a essência dele. Isso aqui é extremamente importante no jogo de Lobisomem Apocalipse. A gente vai utilizar as regras da terceira edição, que são as mesmas regras ali do W20. Aqui tem algumas informações adicionais que seriam correspondências espirituais, correspondências materiais, o conhecimento de dons que ele tem, o que é que ele pode fornecer de dom ou não, e o que ele aceita como chiminagem. Bom, antes disso, já que a gente vai trabalhar em cima disso, eu. Não, bom, a gente chega lá. A gente chega lá daqui a pouco, então não precisa disso nesse exato momento, mas em breve a gente discute um pouco sobre fúria, gnose, força de vontade dos espíritos. Vamos lá. Ahn, queria. Ai, agora deixa pra lá. Vamos lá. Primeira ideia que acho que a gente tem que ter é sobre o que é um maldito, né? Esse maldito, ele é um espírito da Wyrm. Simples. E cada maldito, da mesma forma que um espírito coelho, ele não é só um coelho, ele tem um conceito por trás dele. Um espírito maldito, um maldito no caso, ele também representa um conceito. Ele é uma forma ah, que talvez a Wyrm ou a Weaver, ou até mesmo a Wild, né, que ela moldou aquele espírito, ele pode ser corrompido, ele pode ter nascido como um maldito, tudo bem? Mas esse espírito ele tem conceitos por trás dele, por trás daquela fachada ali, daquela criatura que você está vendo. Ele é mais do que simplesmente isso. Então, opa, olha só, vi um negócio aqui que eu tô sem música. O Scarman tinha me ajudado a colocar música de maneira de direitos legais aqui na Twitch, e era para eu ter feito isso antes, eu esqueci. Mas então, eu vou colocar um sonzinho para vocês irem acompanhando. Pode ser? Ou vai ficar muito chato? Vamos aqui, vamos ver o que é que vai rolar aqui. Deixa do jeito que tá na Twitch. Vamos lá. Em teoria tem alguma coisa tocando. Não, não tem. Olha só, tá dando erro no. Não, tá rolando. Bem baixinho. É um som. Tá dando pra ouvir? Sem atrapalhar? Vocês falam aí. Mas vamos lá então. Então, os malditos eles vão ter. Ouvindo nada? Tá ótimo. Pô, vocês resolvem também, né? Cada um, cada um briga com uma coisa. Também não tá ouvindo nada? Pera aí. Agora tá rolando. Tem que ser baixinho, pô. Tem que ser baixinho mesmo. Senão vai dar ruim. Bem, então, só esperar a moto. Beleza. Então é isso. Então nós vamos criar então esse maldito. A primeira ideia, a gente vai ter que trabalhar um pouco como que tipo de maldito a gente quer. Vocês estão pensando em fazer um maldito que vai ser o antagonista. Esse antagonista ele pode ser um grande maldito, um Karna, um troço bem grande, ou ele pode ser um Jaglin, ou a gente pode trabalhar um Gaflin aí também, é claro que no caso
quando for um Gaflin, né? Que não vai ser só um troço, vai lá, enfrenta. A gente podem ser vários Gaflins. Então, o que vocês acham o que vocês acham mais interessante da gente fazer aí? Um único maldito ou um maldito menor que ele tem uma quantidade maior aí nos números? O que vocês acham mais bacana? Jaglizinho? Jaglin, a galera tá falando ali. Vários Gaflins, fazer um. Tudo bem. Vocês preferem algo menor do que um malditão, um enorme. Beleza, beleza, beleza. Algo tipo uma legião. Ok. Nós resolvemos aqui que ele vai ser um Jaglin. Um Jaglin já pode ser bem forte, hein, gente? Vou colocar Gaflin aqui e, baseado nas estatísticas que a gente resolver, qualquer coisa isso aqui dá para mudar, né? Mas, ok. Vocês estão muito no Jaglin. Então, ok. Como facção, então uma coisa que a gente já sabe é que ele vai ter que ser da Wyrm. Ele é um maldito. Então esse nosso espírito é um espírito da Wyrm. E aí agora, cada maldito, na verdade cada espírito, ele tá dentro de uma ninhada. Ele serve, ele tem um ser superior a ele. Já que a gente tá criando um Jaglin, ele tem os Gaflins. Tá dando pra escutar o... Tá bom? Eles têm Gaflins que são inferiores a eles na hierarquia ali, mas eles podem existir tanto Jaglins maiores do que eles, como Encarnas e tal. Qual que é a ideia? Vocês acham que vamos começar a pensar numa escala muito maior quem que esse nosso maldito ele serve? Se a gente tiver que dividir ali entre a Wyrm Triática, e a gente tem então a Fera da Guerra, a Corruptora e a Devoradora de Almas, quem que vocês acham mais interessante? Quem que vocês acham mais interessante dela seguir? Do Jaglin seguir? Qual dessas três cabeças da Wyrm Triática? Lembrando que a Fera da Guerra ela tende a ser algo mais físico, né? Porque propriamente da guerra. A Corruptora ela vai trabalhar ali dentro de deturpar valores e tal, enquanto a Devoradora de Almas vai consumir a criatura. Corruptora, temos 2 votos para Corruptora aqui, uma Fera da Guerra, Mamaco, precisa ser implacável. Pô, vocês querem fazer um Mamaco? Fera da Guerra 3, 4, Corruptora. Puta merda. Mudei de ideia, Corruptora. Beleza. Ele vai ser do Brood, então, da Defiler, que eu vou... Eu colocando o trem em inglês, desculpa. Parecendo o Corvinho. Corruptora. Ele estando dentro da Corruptora, vocês pensam em algum totem aí da Wyrm? Ela tem, além da Corruptora, ela vai ter algum outro... O espírito vai ter algum outro... vai ter alguma outra associação direta? Acho que se é só um Jaglin, ele pode ter um outro senhor espiritual, né? Acho que dá pra gente fazer isso. Fazer isso. Vamos lá. Enfim, a gente pode dar um pulo ali no livro da Wyrm. Não é obrigatório, até porque essa parte aqui ela não é tão definidora assim. Acho que dá pra gente criar uma coisa nesse esquema. Só um minuto, vamos pegar o livro aqui. Ok, o livro da Wyrm, 20 anos. Esse aqui tem uma capa meio diferente aqui, que tem ela no apoio, ganhou uma capa, vem com a capa diferente. Mas vamos lá, então. Sobre a Corruptora. Vou pegar aqui um totem dos Dançarinos da Espiral Negra para poder ligar a esse maldito aí. Eu tô fazendo ele de cima para baixo. Sempre tem a outra opção de você pensar assim, eu quero um maldito da poluição, de alguma coisa, de radioatividade. Então a gente começa a partir daí e vai escalando, chegando até lá em cima para ir linkando e entendendo como que ele vai funcionar na cosmologia. Porque eu estou fazendo o contrário.
Eu tô decidindo lá nas cabeças, curiosamente, lá nas cabeças triáticas da Wyrm, então, como que ele começa, e aí a gente ah, vai descendo para poder entender. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Totens da Wyrm, agora eu não acho, olha que bosta. Mas Yokamus, Shadowfiends, achei. Os totens da Wyrm, eles meio que se dividem em... Eles se dividem em totens de astúcia, de força, de corrupção. Certo? É o que tem no... o que traz o nosso W20, o livro da Wyrm W20. Então, de astúcia, de força e de corrupção. A gente pode tentar entender que a corruptora vai ter os totens de corrupção. Estou colocando, gente, de maneira bem, bem light. É claro que dá para misturar um pouco uma coisa com a outra. Os totens de força, provavelmente os totens, uma ligação maior com os totens da Fera da Guerra, com a cabeça da Fera da Guerra. E os totens de astúcia, então, o que foi que sobrou aqui foi a da Devoradora de Almas. Poderia ter um outro nome e tal, beleza. Mas, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui os totens de corrupção que a gente tem. A gente tem o fungo negro, o fungo sombrio, que é um fungo que dizem que acredita-se que ele é um aspecto, tá, de espíritos primais e grandes espíritos que foram descartados pela Ordem de Gaia antes mesmo da história. E que então eles tiveram esse ódio e tal, eles foram se unindo, se aglutinando e queimando toda essa raiva ali abaixo da superfície da Terra. A gente tem Hellshab, que é o Devorador Sem Face. Ele é um encarna que se manifesta como uma forma hominídea gigantesca, coberta de peles de blocos mesmo de carne, e que esses blocos eles sobem e descem como se fossem ondas no corpo dele. Ele não tem face, e o braço dele o braço direito dele é um tubo por onde ele se alimenta, devorando o espírito e qualquer coisa. Então ele está muito ligado ali com fome, ganância e tal. O outro a gente tem a dança da corrupção, o Gluk, que ele é uma panopla, né, uma miríade de horror, sempre em constante movimento. Ele aumenta e diminui de tamanho, se reformando cada vez em configurações mais horripilantes. E entende-se que alguns elementos desse Gluk eles se tornam malditos independentes. E que alguns teúrgicos acreditam que ele seria, então, a mãe de todos os rastejantes nexos. Então, o que é que, por enquanto, a gente tem aí? Eu, particularmente, já que a gente está criando algo, e para ele ter uma ligação, mas não ser algo tão, talvez tão amarrado, eu estava pensando no Glug, porque ele é essa miríade de horror que vai sempre mudando e desformando, porque alguns desses elementos eles se soltam do Gluk e eles se tornam malditos independentes. Então a gente já tem uma história desse cara aí. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês gostam da ideia, mas eu estava pensando que esse maldito, de repente, ele simplesmente ele é um pedaço do corpo de um outro maldito que se solta por causa desse constante movimento, ele se solta e ele acaba ganhando uma consciência própria. Agrada? O que vocês acham? Vocês têm alguma outra ideia? Como é que funciona aí para vocês? Da hora ser a parte de outro maldito. A coisa é tipo uma parada bem assim. Undead gostou, então é isso aí. Então o brood dele vai ser o mesmo, tem o nome aí, o Glug. Deixa eu ver se eu não errei nada. Talvez seja um pouco problemático acertar os nomes da Wyrm, porque vai que conjura alguma coisa aqui, né? Ainda mais hoje. O avô Trovão, até agora ele tá satisfeito com a gente. Mas vamos lá. Então a gente já tem uma ideia. Vou aqui na nota que a parte da história dele, ele se soltou do corpo em constante mudança de
Luke. E então Tab ganhou consciência. Já tem uma parte de uma história desse maldito, hein? E eu, é claro, já estou organizando para poder utilizar isso na história. Vou deixar aqui. Se soltou é muito feio, né? Soltou-se. Fingir que a gente sabe. Tô meio apertado, não sei se está dando para vocês lerem. Se eu jogar ali. Beleza. Ok, então a gente já tem um primeiro ponto aí a esse respeito. Tá certo. Então a gente já sabe que ele é um maldito, se deslocou, que foi, se desprendeu de um corpo de grande terror, e ele acabou ganhando consciência, e ele é um maldito dedicado a corromper. Qual outro conceito a gente vai ter? Qual outro conceito a gente vai ter por trás desse maldito? A gente vai precisar de um conceito. Ele corrompe, tudo bem, mas como ele corrompe? Tá dando uma ideia. Ele vive como uma infecção, ele corrompe a carne. Ele corrompe a carne. Algo como uma doença, um troço assim? Tipo tipo um cubo gelatinoso? Não, tá, peraí. Calma, peraí, Quindim. Quando você tá falando da forma dele, eu ainda quero chegar no lance do corromper. O que é que ele corrompe? Ele corrompe o corpo, ele vai corromper a mente, ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai corromper o espírito. Como que funciona? Ele infecta outras pessoas atacando, tipo raiva. Ele corrompe o corpo. Peraí. Deixa eu fazer algumas anotações. Corrompe corpo. Ele é, vou colocar aqui, hidrofóbico, por causa do lance da raiva. Corpo e mente. Corromper a mente eu acho massa. Corromper corpo e mente. Vocês sabem que lá no futuro vocês vão ter que lutar contra o bicho que vocês estão criando, né? Mas gosto. Corrompe a carne como uma doença, tipo lepra, tipo hanseníase. Vai apodrecendo a carne do pessoal com as visões do corpo dele. Ele dá alucinações. Corrompe corpo. Hidrofóbico, alucinações. Eu escrevi. Depois vai ficar. Alucinações. Ok. Mas não com raiva. O que tu acha dele atacar a galera com um estilo de depressão? Causa mancha simples. Ele pode ir nessa coisa da loucura e a alucinação acabar afetando as pessoas de várias maneiras. As pessoas veem, olha só, então as pessoas veem, alguém deu uma sugestão aí, que no meio dessas alucinações as pessoas veem, talvez, o corpo ou uma fração, uma parada meio Lovecraft, talvez uma fração do Glug original. Tá? Como se ao contaminar-se com esse maldito, quando praticamente a gente está falando uma coisa meio de doença aqui. O cara, ele vê uma fração, ou ele vive como se ele tivesse ali um pedaço. Quando esse nosso maldito, ele fazia parte do todo, do Gluck. E o cara vê aquilo e ele começa a ter umas alucinações, que é uma miríade de horrores, e essa miríade de horrores vai deixar o cara louco ou mentalmente instável, que pode acontecer de várias maneiras. Porque o cara que foi contaminado, ele não precisa ter um único modus operandi, né? Ele pode alguns ficarem extremamente violentos por causa do horror que ele viu, ou o cara, ele pode entrar numa depressão fodida. Alguém, não tenho certeza, acho que foi o Rudão que comentou algo do tipo. Então ele pode entrar nesse tipo de processo depressivo, que pode levar o cara para baixo, né, e corromper o espírito dele. O que vocês acham da coisa aí funcionando dessa maneira? Então as pessoas veem uma parte dele e ela vai enlouquecendo a mente,
primeiramente, e depois o corpo, né? E depois o corpo vai aparecendo um pouco desse maldito. Rola? As coisas sutis escalando para algo enorme, ok. O Curi acha que deveria começar no corpo e depois afetar a mente. É o contrário do que eu tava propondo. Acho foda, ele pode emular o próprio nascimento. Eu tava pensando isso, da pessoa ir perdendo as partes. Ok, então deixa eu colocar aqui. Vítima perde partes. Vou deixar aqui corpo. Uai, que não foi? Corpo para a mente ou mente para o corpo? Ok. Um outro. Tá. Acho que a gente já tem, então, a ideia de como que esse maldito ele vai funcionar, né? Como que ele vai, como que ele vai operar. Tá certo. A gente ainda não bateu o martelo sobre nada, mas esse maldito ele já está ganhando algum tipo de forma. Vocês pensam, ele tem por o canal já tá, como vocês estão falando, de mais 18. O canal tá como canal para adulto. Não sei se vocês tiveram que responder alguma coisa assim parecida, mas eu tinha colocado. Mas, ok. Ah, é, que tipo de situação espiritual vai acabar atraindo esse maldito? O que vai servir como uma correspondência espiritual dele? O que vocês acham que pode funcionar como uma correspondência espiritual? Tá, vou copiando aqui as ideias aqui. Estão falando ali apatia, crise identitária. Interessante, da pessoa não saber quem que ele é. Exaustão. Tô copiando aqui as respostas que vocês estão falando. Exaustão, o que mais? Mais alguma outra sugestão? Um bolota de carne. Moderno, descontentamento com o corpo. Como é que chama isso? Isso tem um nome. Não, acho que eu tô meio dismorfia, isso. Acho que era isso aí. Dismorfia. ah, Alcançar padrões de beleza. Beleza. Ok. Comportamento autodestrutivo. Ok, acho que a gente tem um ponto aqui, né? Síndrome o quê? Cotardo, isso aí eu não faço a menor ideia do que é frango. A pessoa acha que morreu. Vou colocar aqui. Eu vou colocar um asterisco nisso, porque eu não faço ideia do que cotardo. Eu coloquei errado. Puta, tá. Não sei se eu estou escutando a trilha sonora, mas parece um Green Day muito do fajuto. A trilha sonora toda é da Twitch, eles liberam algumas coisas. Tá tocando um punk rock californiano, safado de tudo. Deus o livre. Síndrome de carne morta, acho que não são delas, gerando amputamento. Ok. Legal. Reclamo da música quando eu não gosto da música, hein? Mas, ok. Tá, mas isso são os correspondentes espirituais. Então ele vai estar atrás daquele tipo de pessoa e tal. É onde ele vai se de onde ele vai se alimentar, né? Eu vou reler e vamos ver se está tudo comportamento. Tá foda, né? Vou tirar isso daqui. Infelizmente, a Adobe não é um Adobe aqui, mas enfim, coisa ela
Combina tanto. Mas vamos lá. A gente tem, então, já tá bom aqui. A gente tem aqui apatia, crise identitária, exaustão, dismorfia, alcançar padrões de beleza, comportamento autodestrutivo, síndrome de Cotard. Não sei como é que fala. 7. Vocês acham que todos eles estão encaixando? Tá fazendo algum. Tem alguma coisa aí? Alucinações, gostei aí. Mas, alucinações ele causa, né? Ele não vai ter essa correspondência, ele não vai conversar lá com o outro lado. Então, beleza. Acho que tá tudo dentro da coisa aqui. Beleza. Caso alguém da UIRM fosse ali, então, conjurar o nosso maldito, o que vocês acham que ele usaria como correspondente material? O que ele pode fazer para chamar a atenção desse cara aí? O que é aqui? Como é da UIRM, pedaços, né? Pedaços. Ok. O bicho ser sacrificado em Pelotas, aí não. Tratamento rápido de beleza, cosméticos. Cosméticos da Magadon, né, porra? Né? A Magadon tem toda uma rede de cosméticos ali e tal, que ela pode ajudar, né, a conjurar o nosso maldito. O que mais? A Magadon lá, que é a indústria farmacêutica da Pentex. O que mais? Suplementos marombísticos, cosméticos Jequiti não, porra. Mas mais dismorfia e tal, acho que eu vou colocar, ó, isso aí agora vem da minha ideia, espelhos quebrados. Hipocondria? Como assim hipocondria? Espelhos quebrados, o que mais que eles podem fazer para utilizar esse maldito, para chamar maldito? Drogas alucinógenas, sim. O que não tá escrevendo? Ok, mais alguma coisa? Pseudociência. E tá bom. Tá certo. Ué. Ó. Não foi, não. Pseudociência. Beleza. Então, pedaços de corpos, cosmético da Magadon, espelhos quebrados, alucinógenos, pseudociência. Tá? Acho que tá ok aí de correspondente material. Esse espírito ele pede algo em troca ao agir. O que vai ser o chiminagem? Como que se paga chiminagem? O que o espírito entende como chiminagem para ele? Então, o bote rolando aí, galera. Cuidado aí com os um hospedeiro. Ok. Hospedeiro. Quem mais? Ele quer se espalhar, infectar outros. Então, o que? A condição. O cara. Contágio, vou colocar aqui. Oferendas. Mais. Marketing multinível da Magda ia ser foda. Chega lá um puto esquema de pirâmide. Ai, ai.
E esse termo aqui eu não vou falar por agora, mas deixa ali, mutilação, ok. E eu falei oferendas corporais, hospedeiro, contágio, ok. Acho que tá no jeito, né? Beleza. Ele cumpre com algum tipo de tabu? O que vocês acham? O que é um problema pro espírito? O que ele não faz? O que é isso? Ah, Nossa Senhora. Ah, Peraí. Deformar alguém, mutilação, isso aqui eu já vi. O bicho tá virando arte de capa de CD de death metal. Death metal. Ligação pro papai e mamãe. Ok, só infecta seres totalmente formados. Até para ele poder desassociar. Ok. Ah, adultos. Ok. Gostei. Boa, Pedro. Poderia se proliferar através do sexo e transfusão de sangue. Mas não se olha em espelhos inteiros. Curioso. Espelhos inteiros. Vou deixar aqui assim. A coisa dele só passar, eu acho isso um pouco perigoso, Rudão. Porque assim, maldito, ele não, você não passa um maldito para uma outra pessoa. Talvez a Pentex consegue fazer isso. Mas o que o maldito ele faz, ele se aproveita em algum momento do seu espírito fraco, ele é atraído ali pelos componentes espirituais que favorecem ele, e ele acaba entrando se mesclando ao seu espírito. Então essa coisa do contágio, eu acho que a gente pode brincar que ele tem uma um poder, e aí ele precisa tocar uma relação sexual, alguma coisa assim, para ele fazer com que uma outra vítima sofra do mesmo mal do que ele, mas o maldito em si não passa, sacou? Beleza, tem o Autobot aí, o Frango Louro tá explicando, valeu Frango Louro, que é o nosso moderador. Tem alguma coisa boa, Caioneiros, o que o Caioneiros falou aqui que eu me perdi, gente. Tem uma porrada de mensagem aqui, acho que eu tô meio... Não se olha em espelhos inteiros, tá? Foi isso. Eu tinha ficado aqui. Boa, boa, boa. Ah, ok, mas aí, o Mamaco, quando se diz que os alunos universitários com transtorno de ansiedade, insegurança e tal são presas fáceis, isso não é um tabu para ele. Acho que posso até com material colocar aqui. Ok, alunos universitários inseguros. Vou colocar aqui como nota para deixar isso. Como um espírito de corrupção, deve dizer que a inocência social da criança filhote talvez dá de dizer que é isso, Curi? Não sabe escrever não, bicho. Ok, repulsa a inocência. Repulsa a inocência, ok. Talvez imaginando que a inocência isso significa ainda está muito ligado à criança e a filhotes, talvez isso esteja de alguma maneira conectada com um entendimento de que aquele ser não está formado, completamente formado, né? Dá pra gente pensar isso. Ia ser legal se ele tivesse um problema, então, olha só, já que é repulsa à inocência, ele tem um problema com o unicórnio. O que vocês acham? Com a Brood aí, a ninhada do unicórnio. Então, ele tem uma dificuldade com servos, filhos, né? Filhos do. Opa, opa. Vocês vão fazer um filho de Gaia. Unicórnio. Ok, unicórnio pode ser algo como talvez o
principal antagonista dele ali nas redes espirituais, né? Então ele tem uma dificuldade maior. E aí a gente vê como é que isso. São só ideias, depois a gente vê como que isso pode ser aplicado no jogo, certo? Acho que aqui não é a primeira ideia de como que isso vai funcionar. Então tá certo, a gente tem aí um maldito até agora. Aqui não dá para colocar o nome dele, mas depois isso aqui, o nome aqui, a gente brinca aqui, coloca aqui no lugar de habitar, o maldito antijógolas. É uma ideia. Ai, ai. Então depois alguém dá uma cabeçada no teclado aí, vê quais são as consoantes que caíram e a gente monta aqui um nome pro maldito, né? Ele teria problema com coisas da Weaver, tabu, ódio ao Weaver. Se ele tem. Não, mas quando as coisas estão formadas, é legal para ele. Porque quando elas estão formadas, aí ele pode desformá-las. Como se fosse isso, saca, Morta? Algo assim. Então, algo nesse tipo. Pois alguém vê aí, então, um nome. Vamos lá, então, agora a gente vai precisar dos poderzinhos. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma... Aí, caceta. Parado isso aqui. Volto. Procurando aqui. Eu tinha separado isso hoje. Lá na página 441 do W20, a gente tem, então, um passo a passo de como que você vai fazer um maldito, tá? Então, olha lá, Hogarth. Sim, né? Então, a gente já tem aqui, então, a natureza negativa, da qual esse maldito faz parte, né? De onde que ele vem. Então, e aí agora a gente entra com as características de como que ele vai funcionar. Eu vim aqui num quadro, separei aqui. Ele tá 366 do lobisomem W20. Vale a pena lembrar, mais uma vez, vocês ficarem de olho nos tweets lá da Onyx PF e tal, que volta e meia eles fornecem gratuitamente os livros básicos. Foi assim que eu tenho o meu, W20, tá ali em algum lugar ali na estante. Mas esse meu PDF, eu não paguei por ele, mas ele tá tudo dentro da legalidade. Peguei ele, acho que no ano passado, sei lá, um negócio assim. Vou dar uma olhada lá no Storytellers Vault. Frango Louro, nosso mod, mandou aí para vocês o link. Lembrando que lá vocês acham os produtos do Nação Garou também. Então, vamos lá. Bem, primeiro, aí agora a gente vai conversar rapidinho sobre o que significam essas estatísticas, né, dos espíritos, né? Então, assim, os espíritos é algo que teve um dia que tinha alguém fazendo fichas de personagens, de NPCs, lá no Discord, e eu falei que eu não fazia ficha dos NPCs, independente do tipo de poder que eles teriam, ou de importância na minha crônica, e que eu utilizava a mesma regra de maldito, de espírito. Os espíritos, eles possuem fúria, gnose, força de vontade e essência, e só. Cada uma dessas características serve para alguma coisa. E isso daí já me é mais do que o suficiente. Para as minhas narrativas, isso me basta. Porque como que é que funciona? Você usa a sua força de vontade para realizar ações. A força de vontade do espírito. Só do espírito, tá certo? A sua força de vontade, como vocês estão vendo aqui, olha lá. Você rola a sua força de vontade para atacar e você rola a sua fúria para causar dano. Então, força de vontade e fúria. Ok. Quando você absorve, para você absorver dano, você absorve com sua força de vontade também. E, em resumo, é isso. Toda vez que todo dano que os espíritos tomam, eles são retirados da essência do espírito
Quando ele chega ali na metade, ou menos da metade, ou zero, eles vão e eles somem, eles desaparecem na Umbra. A gnose ela pode ser utilizada em alguns determinados encantos, mas a gnose do espírito ela meio que é as habilidades sociais e as habilidades mentais do espírito. Tá? Eu uso esse tipo de regra nos meus NPCs, mesmo quando eles não são espíritos. Então, você vai enfrentar lá, sei lá, um cria de Fenris, ele vai ter muita fúria, ele vai ter pouca gnose e ele vai ter uma força de vontade mediana, por exemplo, que é um cara que ele vai causar muito dano. Ele não é tão brilhante ou tão carismático assim. Então, você tem essa estrutura de 10 dados, às vezes eu extrapolo essa conta. Ah, não, fulano é um cara, tipo, ele é muito foda. Então ele vai ter mais de 10 de força de vontade, ou sei lá, qualquer coisa. Porque, ao final das contas, quando você monta uma ficha, você pega os atributos, que são 5, que vão de 1 a 5, você soma com as suas habilidades, que vão de 0 a 5, podendo totalizar ali 10 dados. Estou excluindo eventuais fetiches e tal. Então, é um total de 10 dados que eu vou, né, pode ser até 10 dados que eu vou e rolo ali. Então, só para a coisa ficar muito, muito mais fácil e mais ágil quando eu estou fazendo. Fica a dica, não sei se quão, uh, quão interessante isso pode ser para vocês e quanto vocês gostam de se aprofundar, então, na criação das fichas dos seus personagens. Mas então, a saber, basicamente é isso, né? A fúria vai causar o dano, a força de vontade vai ser o tanto que o nosso espírito vai agir, e a gnose é o tanto que ele é inteligente e sociável. Vamos lá. Vou voltar para cá. Sim. E aí agora a gente vai precisar distribuir alguns pontos. Esses pontos, gente, eles são completamente arbitrários, tá? Você, quando a gente está fazendo a ficha de um totem, você tem 8 pontos para distribuir nessas 3 características quando o totem começa, tá? Mas ao você fazer um maldito, aqui a gente não está preso em nenhuma regra. Mas eu vou utilizar uma guia que o W20 usa que ele dá para gente, que aqui, ó. Olha só. Se um Gaflin, tá? Um Gaflin ele tem de 9 a 18 pontos distribuídos entre fúria, gnose e força de vontade. Um Jaglin ele tem de 19 a 30 pontos. Lembrando que esses 30 pontos, alguns Jaglins, eles podem, um Jaglin com, sei lá, ele pode ter mais de 30 pontos, mas o pau vai torar nessa crônica aí, certo? Então, vamos lá. O que é que vocês acham que dá pra gente fazer? A gente pensou que é um Jaglin. Ele caiu, ele é um pedaço que caiu de um totem e ganhou consciência. Então ele não vai ser um bicho de 9 pontos. Ele vai ter que ser meio poderoso aí. O que é que vocês acham que seria a principal característica dele? Gnose, força de vontade ou fúria? Vamos lá, o que vocês têm de ideia? O outro já tá gritando, Pedro já tá gritando ali, 25. Quindim acha que gnose, em especial, força de vontade, gnose, tá empatado. Aí o próximo vai e grita fúria, que aí não adianta de nada. Mas tá bom. Ok. Gnose, sonado. Sonado não vale não, que ele é Nuisha. Ele não pode falar fúria, você é Nuisha sonado. Então, Nuisha não tem fúria, sua resposta foi desqualificada. Tá bom? Bem, tá tendo aí um parecer entre gnose e força de vontade. Então a gente pode equilibrar gnose e força de vontade. Ok, a gente está falando em quantos pontos? Como difícil vai ser esse cara? Né? Meio. Ok, 5 e 5. Tá falando um bicho de 5 pontos? Pode ir lá, vamos lá. Vamos começar assim. O cara vai rolar 5 dados para atacar, 5 dados para se esquivar, 5 dados para absorver. Um 7 em cada?
Aí já fica com 14. A gente tá indo para quantos pontos? Bora se lascar, faz mais forte. Então, vamos lá, 6, 7. Tô colocando 7 aqui em cada. Ok. A gente faz um bicho de 21, 7, 7, 7. Ué? 7, 7, 7, 21. Então, tem mais um falando 25 pontos. 25. Não precisa ser X1. Sem equilíbrio. Sem equilíbrio. Também gosto mais de sem equilíbrio. Vou deixar a fúria 6. E esse ponto de fúria eu vou jogar em força de vontade. Ele vai atacar mais. Ele dissemina, né? Então ele espalha a virulência dele. Então ele é um negócio meio ágil no sentido das ações e tal. E a fúria dele, como ele vai consumindo o bicho lentamente, então ele vai ter uma fúria menor. Vou diminuir a fúria. 5. Porque aí de sucesso vai para dano, se for o caso. Beleza. E que tanto como a gente pode pensar que ele é um negócio ali mental e tal, então ele as ações dele, ele é ilusivo. Vou colocar mais uma força de vontade, tem 9 de força de 9, 4, é isso? 9, 4 e 7. Beleza, então a gente chegou aqui na essência 9 com 7, 16, mais 4, 20. Deu 20 de essência. Tá? Essa é uma regra. À medida que o maldito ele vai ganhando poder ou ele vai se enfraquecendo, a essência dele ela também aumenta. Então imagina que você tem um maldito e que ele começa a ter, sei lá, cultos a respeito dele, ele começa a ser venerado dessa maneira e tal, e ele vai ganhando mais e mais poder. Ele pode continuar com os 4 de fúria, os 7 de gnose e os 9 de força de vontade, mas a essência dele pode ir somando, pode ir aumentando, tá certo? Como se esse maldito fosse inchando, beleza? Então, deu aí. 20. Ok, gostei. Não vou ficar colorindo ali os quadradinhos, ou vou ficar, porque na minha ficha eu iria. Então, iremos fazer isso também. Eu sei que tem gente que prefere marcar, eu vou apagando. Mas aí a ficha fica toda esburacada. Então é só você saber escrever na ficha para ficar bonitinha. Tenho pavor de ficha porca. Jogou comigo, sabe? Eu tinha, inclusive, um amigo, Pedro é testemunha disso, de que ele, na hora de fazer o personagem dele, ele chegava lá assim e falava assim: ou não, Chocos, então já sei como é que eu vou fazer. Ele me entregava a prancheta e falava: coloca aí 2 de fúria, escreve meu nome e tal, porque ele tinha uma letra desgraçada e, tipo, a ficha dele era uma porcaria. Eu falava: não, André, daqui, deixa eu fazer a ficha pra você. Você pode. Ele escolhia os pontos, mas eu preenchia porque o troço ficava horroroso. Então eu tomava essa liberdade porque o toque atacava. Mas beleza. Então, né, no geral, a essência é outro André, não é o Greenberg. Não é o Greenberg. Beleza, agora a gente precisa de encantos dos malditos, né? A gente já tem alguns detalhes sobre encantos de malditos, mas vamos lá. Aí eu separei aqui alguns dos encantos. Tem os encantos comuns. Eu já vou primeiro para os encantos de maldito logo de uma vez, tá bom? E depois a gente pega os comuns, só para ficar logo claro. Uai, não, eu falo. O André, eu ainda falo sobre o nome dele, André Camacho. E se você algum dia ver isso, André Camacho, cara, suas fichas eram porcas. Forte abraço. Estão rindo. Falo mesmo. Beleza. Encantos dos malditos, né? Primeiro tem o toque que, olha lá, que quando um espírito causa dano, o Blighted Touch, quando o espírito causa dano, o alvo faz um teste de força de vontade. Caso ele falhe, as características negativas da pessoa acabam dominando a personalidade. Acho que é legal do cara ter o toque maléfico, salvo engano, a tradução. Eu não vou abrir
Não, não, não vou abrir aqui não, mas beleza. Ah, ok, então vamos lá para nossa. Vou abrir sim. Eu não vou lembrar de jeito nenhum aqui agora o que vai ser. Vai ter trend de number one, vai ter troço de porrada de coisa. Cadê? Vamos lá. Cadê o léxico? Léxico, bom. Ele pode ter aquele efeito de absorver ou engolfar? Pode ter. Charm. Influência maléfica. Influência maléfica. Maléfica. Isso aí acho que é meio óbvio, né? Continuamos. Corrupção. O espírito ele sussurra sugestões no alvo e esse alvo ele age de acordo com essas sugestões. Causar frênese, que, enfim, ele coloca um lobisomem em frênese. Qualquer sucesso causa um frênese 6 ou mais. Acho que esse aqui pode ser interessante, hein? Por causa do horror ali. Possessão. Ele habita uma criatura viva. Esse aqui ele é imprescindível. Uma aqui de possessão. Opa. Vamos lá de possessão. E aqui, enfim, meio que já acabaram esses exclusivos fala? De malditos. Eu vou colocar causar frenesi. Não, acho que combina. Frenesi. Sim, dá pra ele absorver ou engolfar, uma coisa assim. Ok. Vamos lá. Armadura? Vocês acham que sim? Que não? Rajada. Vai ou não vai? Purificar não faz o menor sentido. Controle de sistemas elétricos também não. Criar fogo, vento, iluminar, inundar, congelar, cura, abrir ponte da lua, espiar. Shapeshift acho que é legal, né? Mudar de forma. Então, um curto-circuito, voo ligeiro e rastrear. Naquele ergue alguma coisa mesmo, levitar, e o Umbra Moto. Caso aqui, Shapeshift. Metamorfose. Então ele pode mudar. Vai poder rastrear todo o espírito. Pode fazer isso. Sentir arte. Mais algum? O que vocês acham? A galera tá falando dele englobar alguma coisa e destruir. É uma coisa que dá pra gente fazer, olha só. A gente pode pegar um Fomor 428. Pera. Isso aqui é de onde é? Fomor. Dá pra gente pegar emprestado aqui um poder do Fomor. Vocês estão falando, Bestial Mutation. Causar insanidade. Quer ver? Ele tem essa extrusão ectoplasmática que é interessante. Mas o que eu queria mostrar para vocês... Puta merda. Alguma coisa. Eu acho que era o que vocês estavam falando. Tem essa ideia do toque fúngico, e você infecta um oponente com um toque, ou quando o Fomor ele é tocado. E aí você faz um teste, a vítima ela perde um ponto em cada atributo físico, assim como em aparência. Então acho que toque fúngico dá pra gente colocar. Vou colocar um asterisco nele aqui. Toque fúngico. Só porque ele é um poder de Fomor. Não tem motivo, tipo, nada tão grave que eu não poderia usar. Diva... O quê?
Diva Agina aberta. Ok. Boa noite. Gostei do nome. Seja bem-vindo. Ai, ai. Hell's Raid, invisibilidade, não. Um toque infeccioso. Quando ele. Olha lá, requer carne, contato carne com carne e deixa o bicho adoecido. Acho que faz mais sentido ele ter isso aqui do que toque fúngico, não? Então vou mudar lá. Ele causa doença mesmo no cara. Então, infeccioso. Bom, essa é mais infeccioso. Ok. Infeccioso. Invisibilidade. E a outra coisa que eu queria. Vocês tinham mencionado aí, Bocar. Não, regeneração. É Tar alguma coisa. Tar Skin. Olha só. Quando você ataca um Fomor, ele vai ficando grudando. O que vocês acham nisso? Tipo, olha lá. Você ataca o Fomor como se ele tivesse, como se ele fosse feito de piche. E aí você não consegue largar dele, ele vai se englobando e você vai ficando preso na criatura. Poison Tumors, tá todo mundo falando, ok. Agora, vocês não acham que o Poison Tumors de repente pode ser o Fomor que vem dele? Vai ter uma diferencinha aí, né? Então, vamos deixar o Fomor. E aí eu vou colocar isso aqui então como Tar Skin. Okay. O pele de piche. E tá feito mais um asterisco. E tá feito aqui e tá feito aqui os encantos. Tá bom já de encanto aí, né? Vai estar acontecendo qualquer coisa ali, mas olha, ok. Então tá aí o espírito, o nosso maldito. A gente cumprindo aqui então com o passo a passo ali de como criar um maldito. Então acho que a gente estabeleceu um conceito, estabeleceu de onde ele vem, acabamos montando um tipo de história para ele aqui, como que ele age. E vai precisar de um nome. E eu falei para vocês darem cabeçadas no teclado, que é o melhor jeito de você chegar a fazer algo tipo assim. E aí agora a gente pode vir tipo Pirog. Pirog fica meio complicado. Mas. E aí agora você preenche aqui. Ou. Owag. Ó, não alimenta o troll. Um gol. Gol aí não pode não. Aí. Tolkien, o velho vem aqui. Ohag. Pirog. Não. Pirog não tá. Não gostei de Pirog, não. Um gol. Gol Chatok. Gol o quê? Gol Satok. Pô, eu gostei. Ele. Espero que você tenha dado cabeçada na parede. Na parede não, desculpa. No teclado Undead. Como é que é? Satok. Ok. E que vai ficar de nome no lugar de habitar ali. Bem, então a gente tem esse espírito, que é um Jaglin, um grande Jaglin da Wyrm. Ele serve a corruptora, e ele caiu, ele é fruto de um pedaço caído de Glug, e ele utiliza esse pedaço para... não, ele não utiliza desse pedaço, mas essa história dele, a criação dele é o que ele faz com as outras pessoas, né? Ele aproveita as pessoas que têm relações
não tão saudáveis assim com a sua imagem, mais do que com o seu corpo, mas talvez com a sua imagem, né? Porque não é só uma questão de do cara, sei lá, não é só uma questão do cara, tipo assim, o cara, sei lá, usou uma droga ali, um troço assim, um troço mais pesado nesse sentido. Ele tem um problema com a imagem dele e ele surge para modificar essa imagem do cara e fazer com que uma nova imagem seja criada. Assim como ele foi uma nova imagem do Gluck, ele quer que uma nova imagem seja criada da sua vítima. Só que essa vítima, a nova imagem dela, ela vai sendo despedaçada. E essa é a nova imagem, como se esses pedaços ou a falta de algo fosse acabar, tivesse então acabando transformando aquela vítima em uma nova criatura. Ele faz isso apenas com adultos. Ele tem um grande problema com os filhos do unicórnio, que ele vai ter uma dificuldade. E mais um com tudo? Tá bom, né? Mais um em todos os testes. Ele deixa a vítima alucinada, completamente insana, e ela vai perdendo ela vai perdendo algumas partes, seja através de ela fazendo isso consigo mesmo, talvez até uma tentativa de agradar, uma vez que os correspondentes materiais do Gol Satok incluem pedaços de vítimas e de outras pessoas. E fica nessa. Mas o lance dele ser, vai ter o toque vulnerável do próprio unicórnio, a não ser que o unicórnio apareça e não vai, porque ninguém gosta, tô brincando. Aí é aquela coisa de que o lobisomem ele é, como é que fala? Ele tem problema com prata, mas nunca tem prata no jogo, então não adianta. Então, a não ser que aquilo tem que ser uma dificuldade de alguma maneira. Então, ele mais um em todos os testes, que aí o subtexto é que ele é vulnerável ao toque do unicórnio e de seus filhos. Ele tem mais um em todos os testes, acho que fica mais fácil para poder lembrar. Certo? E ele tem aqui, ele tem as estatísticas dele. Maldito feito. Você tem alguma pergunta sobre como fazer maldito, qualquer coisa, como criar um maldito? Assim? O Gift Lore, ele seria que tipo de dom ele vai ensinar? No caso, ele está sendo completamente esse Gift Lore, ele vai ser meio irrelevante aqui, né? A não ser que a gente vá fazer então matilhas de dançarinos das espirais negras dedicadas a Gol Satok. E aí essas matilhas elas teriam determinados dons, coisas do tipo, para poder atacá-los e tal, e algo assim. Então, tá, acho que faz sentido. Omori é um H, né? Gousatok possuem tumores venenosos. Não são venenosos. É isso mesmo. Venenosos. Toque fúngico agora, acho que rola. Ele tem toque infeccioso. Não, toque infeccioso. Infeccioso. E vamos assim. E extrusão ectoplasmática. Aí o cara cria meio que do nada uns tentáculos, uns troços do tipo, que vai conversar com toda a falta de forma apresentada pelo Gluck e tal, e os pedaços dele que vão e se ampliam e diminuem de acordo com a vontade do cara e tal. Certo? Daí o nosso Gol Satok.
Ah, beleza. Então a gente já tem agora o nosso antagonista, seja ele como um poderoso maldito, que de fato acabou ficando, ah, ou com os seus filhos, mas a gente vai trabalhar em cima dessa história aí do Gol Satok, o despertar de Gol Satok, ou qualquer coisa assim, de como que o jogo vai acontecer. Beleza? A gente vai fazer uma outra live ainda em cima do Gol Satok, que acho que o Skarma veio falar comigo. A gente vai desenhar, a gente, a gente, olha eu me colocando no meio aí, mas o Skarma vai desenhar o Gol Satok depois em uma futura live aí, a gente vai dar uns palpites e tal, de como é que ele vai funcionar e trocar uma outra ideia a esse respeito. Mas, para um primeiro passo, a gente já tem o nosso vilão e daqui a pouco a gente vai começar a criar então todo o cenário por trás disso e de como que o nosso chat joga, como que vocês vão jogar. Até a gente montar esse personagem, isso não demora tanto, e a gente começar a fazer essa narrativa por aqui. Beleza? Muito simples. Pensa a respeito do seu maldito. Ao invés de jogar um número em cima dele, pensa no que é que ele faz. Certo? O que é que ele representa. Se ele vai ser um agente poluente da Wyrm e ele está aí destruindo, sei lá, fontes de águas termais ou de águas, sei lá, seja fontes de água doce, qualquer coisa assim do tipo, como o que é que está específico dele, né? E porque você acaba criando um universo ao redor daquele maldito. Sem ele ser qualquer maldito, porque qualquer maldito, por qualquer maldito, você sempre tem o livro da Wyrm, você vai lá, pega lá, olha ali qualquer estatística e joga a matilha dos seus jogadores contra aquele vilão, contra aquele... Não é nem um vilão, isso é mais um número aleatório ali para que eles possam combater, tá certo? Aqui, ó, ficou tão legal que a gente acabou criando, inclusive, uma espécie de FOMO. A gente já tem uma ideia ali de como é que eles agem, certo? Tá beleza? Não virou um macaco, mas já é alguma coisa. O Mamaco Louzeiro tá aí, mas salve o Mamaco. Qualquer dia a gente ainda fala dos Yeren Mamaco, que aí dá pra fazer uma coisa assim. Certo? Vou salvar a nossa planilha. E é isso aí. Tá beleza? Temos o nosso antagonista. Em breve teremos o nosso cenário, nosso protagonista. E aí depois então a gente começa a jogar. Conto com vocês todos aqui para me ajudarem a montar isso e também na hora da jogatina. Lembrando que esse probleminha aí, vocês que arrumaram, para vocês mesmo. Mas tá bom, beleza? Eu acabei não falando tanto do passo a passo de como se fazer um maldito, tá? A gente acabou usando isso aqui, mas a coisa não ficou tão pontual. Mas caso alguém queira, 4, acho que é 440. Eu anotei ali. Aqui, ó. Vai ter aqui, exato, na 441, certo? Tem esse quadrozinho, como você fazer um maldito básico. Aqui ele fala muito mais sobre as características, tá certo? De o que você deve cuidar. Mas acho que eu acho que essa parte aqui da natureza ela é bem mais interessante de se cuidar do que as demais. A respeito aqui agora da imagem, a gente fica aqui agora, não agora, mas no futuro, nas mãos de Skarma, o Nuisha. Certo? Obrigado vocês que participaram com a gente até agora. Valeu. A gente fica por aqui. Um uivo de despedida para todo mundo. Forte abraço. Valeu, galera.